Paz do Senhor, tios e tias aí da salinha dos primários, sejam bem-vindos aqui a essa pré-aula. E hoje estamos na terceira lição, uma criança profeta. Então vamos começar aqui sobre o acolhimento. E eu trouxe uma dica bem divertida para você estar fazendo aí com as suas crianças na hora que elas estiverem entrando para a salinha. E essa é uma tabelinha divertida. Olha só, você vai estar recebendo suas crianças com essa tabelinha aqui. Não precisa fazer exatamente iguais com esses bonequinhos aqui. Você pode fazer de acordo como você quiser, tá? Use a sua criatividade. Você pode usar as mãos, usar emojis, essas coisas. Você vai estar recebendo as crianças. Isso aqui vai estar no início da salinha ou então na parte de fora, tá bom? Você que sabe, dependendo aí também da tua salinha, como ela é. Você vai estar recebendo as crianças com essas saudações aqui. Na verdade, elas que vão escolher a saudação para você fazer com ela. Olha só, essa primeira aqui é dançando. Pronto, aí as crianças vão chegar e vai apertar assim, pá. Aí você vai ficar de frente com ela e vai dançar. Se a criança escolher isso aqui, ó, pronto. Quer dizer que você vai, ó, na mão. Essa saudação aqui, um abraço. Essa saudação, batendo, soquinho. E a última saudação, dedinho. E aí você pode usar a sua criatividade, tá? Você pode usar batendo palmas, você pode usar fazendo coceguinhas também. Então aí você pode criar as diversas formas aí, tá bom? Lembrando também que essa saudação aqui da tabelinha divertida também é um quebra-gelo. E aí, quando as crianças já estiverem na salinha, você já começa a ter o período inicial com a oração. Iniciar com a oração em prol de toda a aula, porque essa aula é muito especial e também é muito importante, porque vai falar sobre a voz do Senhor e que ela fala com as crianças. Então, você tem que orar com uma intensidade nesse início da aula para que elas venham compreender e entender tudo que vai ser dito aí durante essa aula. Lembrando também que você não deve estudar em cima da hora, tá? Sempre estuda antecipadamente a lição. Ora, busca, peça ao Espírito Santo para te instruir, colocar as palavras certas na tua boca. Outra dica também que eu quero te dar é sobre o louvor. Pela revista está indicando os hinos da harpa, 151, que é Fala Jesus Querido, ou também 505, que é as palavras de Jesus. Aí você pode estar cantando com as crianças o hino da harpa e fazer com que elas entendam que os hinos da harpa não são apenas para os adultos, né? Mas que elas também podem cantar e que elas devem cantar. Mas também você pode estar cantando ou fazendo gesto com as crianças na sala o hino Samuel, de Aline Barros, que é um hino bem divertido também. E também o hino Samuel, de 3 palavrinhas. Você pode fazer a junção. Você pode cantar um hino da harpa, desse com as crianças, e depois você pode estar usando um desses louvores aí também. De Samuel de Aline Barros ou Samuel de 3 palavrinhas. Objetivo: que o aluno saiba que Deus fala e dá missões especiais também para as crianças. Então, esse é o objetivo de toda a lição, que as crianças possam entender isso. Ponto central de toda a lição: crianças podem ouvir a voz de Deus e dele receber missões especiais. Então, essas crianças precisam entender que o Senhor não fala somente com os adultos, mas que também deseja e almeja muito falar ao coração delas. E que não é só os adultos também que recebem missões. Não é só os adultos que podem pregar, não é só os adultos que podem louvar, não é só os adultos que podem fazer missões, né? Mas que elas também foram chamadas, foram escolhidas e que o Senhor quer falar com elas e entregar uma missão nas mãos delas. Elas têm que compreender isso. Destaque bíblico. O destaque bíblico se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 3. Como são 2 capítulos e são grandes, né? Você pode fazer um desafio para as crianças, falarem para elas lerem esses 2 capítulos em casa e na próxima aula trazer um resumo, ou na próxima aula falar para toda a sala o que entendeu. Enfim, você pode colocar como um desafio para casa, tá? Porque são 2 capítulos e, tipo, como você já vai contar a história, né, que é toda resumida,
né, na lição mesmo, é resumido tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 3. Então, fica bem mais rápido, não é? Para que as crianças possam ter mais tempo na aula, né? Ter mais tempo na aula, ter mais tempo nas atividades e também na dinâmica, caso você queira fazer também. Memória em ação. E nessa parte você vai desafiar os primários a encontrarem o versículo que está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. E aí você vai repetir com a classe esse versículo algumas vezes, para aí você fazer essa dica aqui de memorização que eu vou te dar agora. Após você repetir várias vezes o versículo com a turma e eles terem decorado ou quase decorado, aí você vai trazer para a sua turma o versículo assim. Ele vai estar assim, separado, todo cortado, como se fosse um quebra-cabeça. E eles vão ter que montar esse versículo. Só que na parede ou no quadro, na lousa, não sei o que você tem aí, mas algo para eles colarem aí o versículo todo. Nesse caso aqui, olha, eu imprimi o versículo todo, cortei e eu dividi ele. Todo o versículo eu dividi. E aí depois eu vim colando a folha de ofício, né, o papel de ofício, eu vim colando aqui nesse papel cartão. E eu coloquei uma fita dupla face, que é para eles poderem e conseguirem colar na parede, tá? Essa é uma forma deles memorizarem. Lembrando que aí você vai formar duas equipes, tá bom? São dois grupos. Pode também, você pode fazer um grupo das meninas ou um grupo dos meninos, não sei, dependendo da quantidade de alunos que tem, tá bom? Ou então pode ser tudo misturado. E aí, para cada equipe, você vai estar dando esses versículos, todos embaraçados, eles não vão entender nada. Eles vão ter que decorar esse versículo para conseguir montar. E lembrando que eles não podem ficar com a Bíblia aberta. Eles têm que fechar, que é para eles tentarem montar o versículo memorizado. Eles mesmos vão estar tirando a fita dupla face, vão ficar na maior pressão. E aí, ó, eles vão estar, ó, colando. Vocês estão vendo para vocês verem daí? Acho que não, mas é isso. Eles vão estar colando. O Senhor Deus, que é a memoriação. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Um profeta para as nações. Pronto, aí eles já vão ter terminado. Olha, é o sol, gente, batendo aqui. Prontinho. Essa é a dica para memorização que eu quero dar para você fazer aí na salinha dos primários. Tenho certeza que eles vão amar. Então, gente, olha só a dica que eu acabei de dar para vocês. Vai ficar assim, eles vão ter que montar todo o versículo direitinho. E o grupo que terminar primeiro é o vencedor. E agora nós vamos pro Explorando a Bíblia. Você vai já começando com a introdução aí com os teus alunos. Como a lição vai falar sobre ouvir a voz de Deus e, de uma certa forma, sentir a presença, não é? Você vai perguntar aos teus alunos, você vai perguntar às crianças, vocês já sentiram a presença de Deus? Como foi? Enfim, você vai começar essa introdução fazendo perguntas a eles, já para eles entrarem também na história junto com você. E aí você já vai falando, porque hoje nós vamos falar sobre um menino, uma criança pequena como vocês, que ouviu a voz do Senhor. Isso mesmo, crianças, que ouviu. E vocês querem ouvir a voz do Senhor hoje? E para a contação da história, você pode usar as figuras que a revista aí ela lhe oferece, tá bom? Mas eu trouxe aqui uma dica para vocês, caso vocês queiram fazer. Espero muito que vocês gostem, que vocês queiram fazer. E olha só, os personagens, tá bom? Eles vão servir para contação. Eles vão estar colados em copos descartáveis. Olha só. Esse aqui é Samuel. Esse aqui é Eli, sacerdote, né? Esse aqui é Eucana, o pai de Samuel. E essa é Ana, a mãezinha de Samuel. Então eu colei os personagens aqui em copos descartáveis, que caso você queira fazer a contação da história numa mesa, né, e ficar segurando os copos assim na mesa mesmo, é até mais prático e mais fácil. Mas caso você queira também contar segurando os copos ou chamar as crianças para segurarem
algumas crianças para segurarem, enfim. Você que sabe, tá bom? E aí você começa a contação da história. Crianças, esse menino, ele ouviu a voz de Deus e ele ganhou uma missão muito especial da parte de Deus, sabia? E olha só, existia uma mulher chamada Ana. E essa mulher, ela não podia ter filhos, não podia engravidar. E o seu marido se chamava Eucana. E certa vez eles foram para o templo. E quando ela chegou lá, ela estava tão triste, mas tão triste, as crianças, que ela não podia ter um bebê, ela não podia ter um filho. E ela começou a chorar. E ela não conseguia falar, de tanto que ela chorava, de tão triste que ela estava. E aí apareceu o sacerdote de lá do templo e olhou para aquela mulher e ela chorava tanto, mas tanto, que ele pensava que ela estava embriagada, que ela estava bêbada. Vocês acreditam? Porque ela não conseguia falar nada, mas ela não estava embriagada. Ela estava orando ao Senhor, ela estava pedindo um filho, pedindo que o Senhor concedesse o desejo do coração dela, porque só o Senhor sabia o quanto ela queria ter um bebê. Mas vocês não sabem. Com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? Ana ficou grávida. Isso mesmo, que alegria, que emoção. Ela ficou grávida e ela deu à luz a um menino chamado Samuel. Só que ela prometeu esse menino ao Senhor. Então, quando o bebezinho nasceu, ela ficou cuidando dele, mas quando ele parou de mamar, ela levou o menino, Samuel, para ajudar lá na casa do Senhor, para ajudar no templo do Senhor. Então, ela levou Samuel e Samuel ajudava Eli lá no templo. Até que uma certa vez Samuel foi dormir. E quando ele estava dormindo, ele ouviu uma voz chamando ele que dizia: Samuel, Samuel. E ele achava que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. Mas o que ele não sabia, olha só. E ele foi lá até Eli e perguntou: Senhor, o Senhor me chamou? Eu estou aqui. E ele: Não, Samuel, eu não te chamei, volta para dormir. E aí, quando ele voltou de novo, a voz mais uma vez: Samuel, Samuel. E ele mais uma vez achou que era Eli. Ele foi lá, falou de novo com Eli: Oi, Senhor, tô aqui. E aí ele fez: Não tô lhe chamando, meu filho, volte para dormir. E ele volta para dormir. E mais uma vez a voz: Samuel, Samuel. E aí ele vai de novo lá para Eli. Só que Eli entendeu, e isso foi na quarta vez, Eli entendeu que era o Senhor chamando o menino. Então ele explicou para Samuel e disse assim: Samuel, quando essa voz te chamar, você fala assim: Fala ao Senhor, pois o teu servo está escutando. Então Samuel voltou, deitou de novo e mais uma vez a voz chamou e Samuel disse as palavras certas, que foi: Fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E aí foi nessa noite, nesse dia, que a vida de Samuel ficou marcada com uma experiência inexplicável e sobrenatural. Ele foi visitado pelo Senhor. E naquele dia o Senhor falou muitas coisas para ele em questão de umas pessoas muito mais que estavam fazendo coisas erradas e que desagradavam a ele. E naquele dia o Senhor escolheu. Na verdade, não foi naquele dia, mas o Senhor já tinha escolhido Samuel há muito tempo, desde que ele estava no ventre da mãe dele, desde que ele estava lá na barriguinha da mãe dele. E o Senhor confiou a ele uma missão super especial, que foi de ser um profeta. E Samuel cresceu e se tornou um profeta muito importante, um profeta muito reconhecido. Como é maravilhoso sentir a presença do Senhor, como é maravilhoso ouvir a voz do Senhor. Isso também pode acontecer com vocês. Vocês também podem ouvir a voz do Senhor. De madrugada, você também pode ouvir a voz do Senhor te chamando para orar, te chamando para conversar com Ele, te chamando para falar alguma coisa para você. Então, assim como Samuel, que também era uma criança
era uma criança, era um menino como vocês. Vocês também podem ter essa experiência sobrenatural com o Senhor e ficar marcados. E assim como Samuel recebeu uma missão de ser um profeta e falar das coisas para as pessoas, e essas coisas que ele falava não apenas eram faladas, mas também acontecia porque ele era um profeta escolhido e chamado por Deus, porque essa foi a missão que o Senhor deu a ele. Assim como ele recebeu essa missão, vocês também podem receber uma missão especial da parte dele. Você vai ser um cantor, você pode ser uma cantora, você pode ser um pregador, você é um missionário, você vai viajar às nações, você pode pregar na tua escola para os teus amigos que não são crentes, porque você tem em suas mãos uma missão especial dada pelo Senhor. Então é isso, que essas crianças entendam que elas também têm um chamado, que elas também podem e devem sentir a presença do Senhor Jesus e também serem tocadas, ouvirem a sua voz, enfim. Agora nós vamos para atividade. E eu trouxe, claro que na revista também tem as atividades, você pode fazer com certeza a atividade da revista, mas eu trouxe aqui uma dica bem legal, bem divertida também para você fazer com as suas crianças. É uma atividade, olha, em 3D sobre o menino Samuel, tá bom? Olha só. Bem lindo, não é? Isso aqui é a caminha dele, ele sentado, olha, 3D, tá? E essa é a folha 180 gramas, tá bom? Que você pode estar utilizando, que é a folha mais durinha, mais resistente para conseguir fazer aqui esse material em 3D. Que inclusive nós temos um combo com atividades nesse modelo aqui. São atividades, são mais de 300 atividades em 3D que você pode estar fazendo com suas crianças e diferentes temas, tá? É muito legal esse combo. Se vocês quiserem o link desse combo recheado de atividades em 3D, nós vamos estar deixando aqui o link na descrição, ok? Nessa atividade as crianças vão colorir, além de colorir, vão estar recortando, vão estar colando e vão estar montando um kitzinho em 3D muito legal e divertido para você estar fazendo com as suas crianças. Como dinâmica, você pode estar fazendo no final aquela brincadeira super conhecida, que é telefone sem fio, né? E você pode estar fazendo ali com as suas crianças e no final você vai fazer uma explicação e falar para elas que nós temos que ouvir e entender aquilo que o Senhor fala para nós, que o Senhor fala ao nosso coração, assim como as crianças têm que falar e elas têm que entender até a frase sair na última pessoa corretamente, né? E aí você vai estar explicando para as crianças sobre isso. Enfim, eu quero agradecer a você por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Foi um prazer te receber aqui nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e espero que eu tenha te ajudado, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like, de compartilhar essa pré-aula para os teus amigos, para os tios e para as tias aí dessa linha dos primários, tá bom? Um abraço e até mais!